Museu Norte-Americano existe uma picareta corroída e velha que pertenceu a um pesquisador de ouro. Ele tinha convicção e a certeza de que em uma determinada área havia ouro. Então ele adquiriu a área e durante vários anos trabalhou sem descanso para tentar localizar o tesouro escondido. E finalmente, depois de tanto trabalhar, ele soltou a picareta e disse: "Este é o fim." Vendeu a área e seguiu a sua vida. Passado alguns anos, alguém descobriu um filão de ouro a 4 metros do local onde aquele pesquisador havia abandonado a picareta. O pesquisador morreu e a picareta jazia quase desfeita. Se aquele pesquisador de ouro tivesse combatido o desânimo, certamente teria ficado. O desânimo, o desalento não é algo comum apenas dos nossos dias, mas sempre abateu o ser humano. Há muitos séculos o rei Davi, ele sentiu desânimo. Ele disse: "Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim?" No Salmo 42, versículo 5. Porque ainda os inimigos, os adversários de Davi constantemente o apurriavam dizendo: "Onde está o seu Deus?" Quando Davi começou a olhar para o alto, parou de olhar para as suas circunstâncias, ele alcançou a paz de Deus para sua alma perturbada. Conta-se também que um certo homem saiu em uma viagem de avião. Era um homem religioso, temente a Deus. Acreditava piamente que Deus o protegeria nessa viagem. Porém, enquanto o avião sobrevoava o mar, um dos motores do avião falhou e o piloto teve que fazer uma aterrissagem forçada, um pouso forçado no oceano. Quase todos morreram, mas aquele homem conseguiu se agarrar em algo que o manteve sobre as águas e depois de várias horas boiando à deriva no oceano, ele alcançou uma ilha deserta. E ao chegar à praia, cansado, mas vivo, ele agradeceu a Deus por esse livramento maravilhoso da morte. Ali ele conseguiu se alimentar de alguns peixes, de algumas ervas que ele encontrou na ilha, conseguiu derrubar algumas árvores e, com muito esforço, construiu uma casinha para ele. Não era bem uma casa, mas era um abrigo, ainda que tosco, ainda feito de paus e folhas, significava proteção. Ele ficou todo satisfeito e agradeceu a Deus porque agora podia dormir sem medo de animais selvagens que porventura pudessem existir naquela ilha. Um certo dia ele estava pescando e quando terminou a pescaria ele havia apanhado muitos peixes e ele estava satisfeito com o resultado da pesca. Porém, ao voltar em direção à casa, qual não foi a sua surpresa? Qual não foi a sua decepção ao ver a sua casa em chamas, toda incinerada, toda destruída pelo fogo? Então, neste momento, aquele homem se assentou e chorou. E entre prantos e soluços ele dizia: "Deus, como é que o Senhor pôde deixar isso acontecer comigo? O Senhor sabe que eu preciso muito dessa casa para poder me abrigar. O Senhor deixou minha casa se queimar por completo. Deus, o Senhor não tem compaixão de mim?" Foi neste momento que ele sentiu uma mão pousar sobre o seu ombro e ouviu uma voz dizendo: "Vamos, rapaz." Ele se virou para ver quem estava falando com ele e qual não foi a sua surpresa quando viu em sua frente um marinheiro fardado dizendo: "Vamos, rapaz, nós viemos te buscar." Ele, atônito, perguntou: "Mas como é possível? Como vocês souberam que eu estava aqui?" E o marinheiro respondeu: "Ora, amigo, nós vimos os seus sinais de fumaça pedindo socorro. O capitão ordenou que parássemos o navio e pegássemos um barco e viéssemos lhe buscar."
Então os dois entraram no barco e o homem foi de volta para sua casa, para os seus entes queridos. Mas quantas vezes nossa casa se queima ou é queimada e nós, como esse homem, gritamos? Quantas vezes nós lamentamos e reclamamos? Quantas vezes nós estamos como um salmista, com nossa alma abatida? Davi, na sua tristeza, na sua amargura, na sua falta de perspectiva, no seu momento de desânimo, ele encontrou ajuda. Nós também podemos. Davi encontrou a força que necessitava em Deus. Ele tinha convicção de que Deus estava no controle de todas as coisas. Deus tem um plano. Deus tem um plano para você, para a sua vida. Em Romanos 8:28, nós lemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso, quando você atravessar águas profundas em sua vida, lembre-se que as estrelas só brilham à noite. É necessário que esteja em mais densas trevas para que possamos ver o brilho e a beleza das estrelas. Às vezes é muito difícil aceitar, mas precisamos crer e confiar. É difícil muitas vezes aceitar que mesmo em circunstâncias difíceis, algo bom possa vir para nós. Mas devemos olhar para Deus, crer e confiar de que Ele cuida de nós. E assim, com essa perspectiva, nós venceremos as dificuldades que enfrentamos. Nós venceremos as dificuldades que enfrentaremos. Nós venceremos o desânimo. Creia, confie. Você não é uma folha solta no vento, mas Deus, Ele está no controle de todas as coisas. O salmista disse: não cochila e nem dorme. Que Deus te abençoe.